Vivemos em um mundo onde olhamos para o todo, para os desejos e as necessidades promovidas pelo consumo, que acabamos por esquecer e ter dificuldade em olhar as partes que constituem nossa sociedade, acarretando em uma indiferença pessoal e até mesmo institucional com aqueles que são considerados minoria. As pessoas com necessidades especiais, apesar de uma suposta tentativa de integração promovida pela mídia, pela propaganda e pelo marketing, e até pelas políticas públicas, acaba por não se concretizar em uma real inclusão, que fuge assim da mera integração insignificativa. Então, qual a realidade e os desafios que a prática pedagógica voltadas às pessoas com necessidades especiais enfrentam e precisarão enfrentar dentro de uma perspectiva transformadora, para que a integração possa tornar-se efetivamente inclusão e visibilidade? Sabemos que as pessoas com necessidades especiais sempre enfrentaram desafios e imposições que acabavam por impossibilitar seu acesso à educação de qualidade, plural e universal, que incluísse e lhe desse significado. Visto isso, será que hoje em dia, com todo o acesso à informação, aos direitos e às políticas públicas, as pessoas com necessidades especiais conseguem ter pleno acesso a essas condições e a uma educação de qualidade? Para isso, convidamos as professoras especialistas em educação especial, Irione Rosa e Ana Paula, para conversar conosco. Desde a antiguidade, as pessoas com necessidades especiais tiveram uma enorme dificuldade de conviver em sociedade, principalmente pelos desafios e imposições feitas por aqueles que eram ditos normais. Felizmente, atualmente, nós temos uma legislação que ampara e dá socorro a pessoas com necessidades especiais. Entretanto, apesar desta legislação, como isso se concretiza na prática? Então, nessa parte, digamos assim, de contemplar o que diz a lei com o direito de preservar, né, o direito do aluno com surdez a ter um intérprete, a rede estadual ela está um pouco mais à frente. Aí, se tenta dar esse direito, né, embora, enquanto eu fui técnica, houve situações que teve surdo que ficou sem intérprete, né, infelizmente, porque muitas vezes se esgota a lista dos classificados, né, das pessoas que passam no seletivo, e pelo menos a última situação que eu vivi, que foi muito ruim, é que nós não tínhamos, né, a maioria não fez o seletivo, então nós não tínhamos classificado suficiente para a demanda. Nós tínhamos mais surdos do que intérpretes, né, mas pelo menos é alguma coisa. Não é o ideal, está longe, muito longe, porque como você acabou de dizer na sua fala, o número de alunos com necessidades especiais matriculados na escola regular só tem aumentado, graças a Deus, né? Mas essas ajudas, né, infelizmente, elas ainda não estão contemplando todo mundo, contemplam uma parte. Sabemos que devemos incluir as pessoas com necessidades especiais nos processos políticos e institucionais, dentre outros. Sabemos que a sociedade e as pessoas em geral devem aceitar, tolerar e admitir de forma universal as pessoas com necessidades especiais. Entretanto, é sabido que o principal local onde as pessoas com necessidades especiais devem obter inclusão, amparo, apoio e assistência é dentro da própria família. Temos muitas dificuldades, né? E isso vai desde a questão familiar, né? Porque anteriormente essas crianças, esses adolescentes, né, esses alunos de modo geral, eles estavam numa escola especializada e muitas dessas da família, ela rejeita esse espaço escolar. Uma vez que ele percebe que o filho dele não está incluso. E isso não é assim, a gente nem julga a família, né? Porque
a família ela tem medo de a criança, né, de o filho dela não ser aceito na escola. E dentro desse espaço escolar, a gente observa que essa relutância, muitas vezes, do professor que está na sala regular, também de compreender essa diferença em sala de aula. Muitas vezes, né, como nós trabalhamos na disciplina de Libras, essa questão da inclusão dos alunos, não é? Muitas vezes as pessoas pensam que ter o intérprete de Libras é suficiente para que haja inclusão. E, na verdade, não é. Muitas vezes esse aluno, ele fica ali sentado e ele conversa apenas com o intérprete, nem o professor da disciplina não interage com ele. Um problema também muito relacionado a isso é que muitas vezes o professor ele acha que o intérprete é o professor daquele aluno. Os intérpretes sempre se queixavam disso, dessa questão, né? Que o professor normalmente deixava para o intérprete ser o professor do aluno, né? O intérprete, então, acabava não só, digamos assim, traduzindo a fala do professor, acabava ensinando o aluno, né, o surdo, dava mesmo aquela ajuda, né, a maioria adotava, né, aquele aluno para que ele pudesse progredir, para que ele pudesse aprender alguma coisa. Sabemos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e até mesmo por nossa Constituição Federal que a educação é um direito de todos. Visto isso, qual o papel da escola, dos professores e dos funcionários em geral no processo de ensino-aprendizagem das pessoas com necessidades especiais? Será que eles estão de fato preparados para esta empreitada? Eles ficam muito felizes quando eles conversam com a gente e vê que a gente sabe um pouquinho de Libras, né? Então, com o intérprete, então, eles ficam em casa. Então, normalmente, eles se tornam amigos, né? Com algumas poucas exceções, um surdo não se dá bem com seu intérprete. Eu já tive esse tipo de reclamação, né? Mas foi uma exceção. No geral, a maioria se relaciona muito bem. E com os colegas de sala, normalmente é tranquilo. É muito difícil ter algum problema. Né? Lá na escola que eu trabalho da rede municipal, nós tínhamos uma aluna com surdo-cegueira. Então, assim que ela chegou, quando ela estudava no infantil, no ensino fundamental, nas séries iniciais, a turma toda adotou ela, né? Todo mundo queria levar para o banheiro, queria ficar com ela no pátio, na hora do intervalo. Agora, quando ela foi para o ensino fundamental, séries finais, mudou um pouco. Né? Poucos já se relacionavam com ela, né? Mas em termos, assim, dela sofrer algum tipo de preconceito, bullying, não. Eu ainda não, né, dentro da minha realidade, eu não presenciei isso, né? Lógico que existem casos, né? Mas eu não presenciei ainda. Mas normalmente, dos adolescentes em diante, eles já se afastam um pouco. Nós sabemos que dinheiro não compra felicidade, mas compra equipamentos, estrutura física, banca o contrato e também a realização de concursos públicos para professores e intérpretes. Afinal de contas, qual o papel do Estado e do investimento estatal na educação de pessoas com necessidades especiais? Bom, há alguns anos atrás, quando nós tínhamos um outro governo federal, era oferecido muitos cursos, mas ultimamente eu não tenho conhecimento desses cursos, né? Aí, essa questão de recursos para a escola, para montar a sala de recurso, é o governo federal que manda todos os equipamentos imobiliários, ele manda tudo para a escola, e a escola, que tem uma sala de recursos, cada aluno ele tem um valor, né? Um valor aluno que a escola recebe por ano, né? Esse recurso. Se a escola tem sala de recurso e o aluno é da escola e estuda na própria sala, ela recebe 2 vezes por esse aluno, né? E o valor desse aluno, do aluno da sala de recurso, ele é um pouco maior do que o valor que é destinado para o aluno que não tem, né? Nenhuma deficiência. Aí essa questão de contratação de intérprete vai depender muito do governo municipal ou estadual, né, de fazer o seletivo
e fazer essa contratação. Então, como eu lhe disse, já tem alguns anos que a rede estadual tenta contemplar esse direito dos alunos surdos e também dos alunos que têm outras deficiências, porque além de contratar os intérpretes, são contratados os profissionais de apoio, que é aquele professor auxiliar que fica na sala regular com um aluno com autismo ou um aluno que tenha uma deficiência múltipla, uma paralisia cerebral, que precise de uma pessoa para lhe auxiliar no seu dia a dia. Então, a rede estadual também contempla e a rede municipal também. Bom, eu acho que a pandemia ela trouxe um aspecto muito no sentido de compreender essas questões das diferenças. Porque quando a gente fala de inclusão, muitas vezes a gente pensa que é só o aluno que tem alguma deficiência, mas na verdade não é, né? Vocês já estudaram que é a educação especial, né? Educação e a educação inclusiva. E aí a gente percebe que a gente precisa abraçar esse aluno muitas vezes que está à margem, né? Por exemplo, das tecnologias, não é? Então, assim, ficou muito mais perceptível essa diferença que existe entre os alunos, não é? Então, assim, principalmente os alunos da educação especial, eles foram prejudicados, eu acho que todos foram, mas eles foram mais por conta dessa proximidade, a gente precisa estar próximo, então as tecnologias tentaram ajudar, né, mas a gente observa que criou-se uma barreira muitas vezes, porque a gente não tem como alcançar esses alunos. Então, assim, a pandemia de forma afetou todos, né? Mas, assim, em termos de educação especial, eu acredito, assim, que nós estamos avançando. Teve aí uma discussão polêmica sobre, né, uma legislação que foi, enfim, né, mas assim, a gente espera, a gente não sabe como é que vai ser ainda, é tudo ainda muito recente, tudo ainda muito novo, mas eu acredito que a gente tem que avançar, né, e não regredir, né? Então, assim, por mais que existam outros interesses políticos por trás, mas nós, professores, família, comunidade, devemos avançar no sentido de ajudar, né, os alunos com deficiência ou também os alunos da educação inclusiva, certo? Então, acredito que eu sou muito positiva, eu acho que nós tenderemos a melhorar. Agora que vimos toda a experiência e a formação continuada que as professoras obtiveram ao longo de sua formação acadêmica e profissional, onde puderam obter experiências e know-how a respeito do ensino-aprendizagem de pessoas com necessidades especiais, escutaremos um pouco algumas dicas que elas podem nos dar para que, com isso, consigamos tanto ensinar como um dia, talvez, ensinar a ensinar. Bom, a minha dica é você primeiro aceitar, né, que as diferenças elas existem, né, elas estão lá, e você deve buscar formação, né? Então, como eu falei para você, a autoformação do professor, ela vai ser muito importante para que você possa ter uma prática mais efetiva. Independente do que você esteja lidando, independente do desafio, você precisa estar aberto a buscar, né, conhecimentos, você precisa buscar se aprimorar, não é? Então, assim, eu acho que nós, professores, somos seres humanos, não é? Então, assim, nós temos que acolher, não é? E buscar formação. A gente não pode apenas ignorar essa questão, assim, o que prejudica é você ignorar que existe um desafio. Então, assim, muitos professores, eles usam essa tática como, assim, eu não sei como trabalhar, não tive formação nenhuma, e usa essa justificativa para não trabalhar aquilo que aquele aluno ele está necessitando. Então, assim, a dica é você acolher, aceitar que as diferenças existem e buscar formação, não é? Então, assim, não é esperar uma formação cair do céu. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar conhecer o aluno, então é fazer o estudo de caso dele.
É tipo como se fosse uma entrevista. Em psicologia a gente fala em anamnese. Anamnese é uma coisa mais profunda. Mas o que a gente tem que fazer é tentar conhecer esse aluno. Então, é uma experiência que eu tive na sala de recurso e que eu levo para a sala regular, que nós podemos fazer também. Toda vez que a gente recebe um aluno na sala de recurso, a gente tem que fazer esse estudo de caso. Então, no mínimo, se faz uma entrevista com os pais, com o professor do ano passado, tá entendendo? Com o pessoal da escola, da gestão, da secretaria, até mesmo zelador, vigia, porque, pelo menos na escola que eu trabalho do município, todo mundo conhece todo mundo. Então, tem zelador, tem vigia que ajuda a gente, que conhece os meninos, sabe quem são as mães, de tudo, sabe todo mundo por nome. Então, a primeira coisa é conversar com essas pessoas. E dependendo da sua disciplina, você fazer uma avaliação diagnóstica com eles. Aí a avaliação vai depender da necessidade especial que esse aluno vai ter. Se ele for surdo, então você tem que tentar fazer alguma coisa com imagens, com libras. Se ele for cego, a gente já pode fazer uma coisa oral. E também procurar saber se ele é atendido, se ele faz algum tipo de terapia, pode ser com psicólogo, fisioterapeuta. Também é importante conversar com esses profissionais e se ele é atendido em sala de recursos multifuncionais. Se ele for atendido em sala de recursos, melhor ainda, porque você vai receber uma assistência do professor da sala de recursos onde ele está matriculado. E aí você pode pegar uma ajuda com essa pessoa. Na sala de recursos, a gente tem muitos livros. Eu costumava emprestar muito. No site do MEC tem todos os livros que foram publicados até hoje em PDF. Você pode baixar e ir atrás de leituras, né? Tentar fazer algum curso na área, se especializar, você mesmo buscar a sua formação, porque você não vai receber um curso específico para você por conta daquele aluno, né? Então, é a gente que tem que buscar. É interessante todo mundo sair da universidade, o negócio é porque nós não temos essa visão nem essa cultura. Que nós que fazemos licenciatura, né, que somos docentes, que nós estamos saindo de sair dessa faculdade com essa visão, com esse pensamento que nós somos pesquisadores, né? Então, se você sai com essa visão, a sua formação ela nunca vai parar. E normalmente as pessoas acham que formação é você receber um curso. E muitas vezes, quando você lê um livro, uma revista que traga esse assunto, você já está contribuindo com a sua formação, né? Isso é formação continuada. A sua formação inicial é a sua licenciatura. Aí você vai dar continuidade de várias formas. Se você conhecer outras pessoas que estão passando pela mesma situação e montar um grupo de estudo, e vocês debaterem sobre esses assuntos, é uma formação. Então, foi isso. Muito obrigado à professora Eliane Rosa e à professora Ana Paula por terem se disponibilizado a participar de nosso projeto. Agradeço também à professora Maria de Fátima por ter proposto esse tema que é Educação Especial sob o olhar da prática pedagógica do professor. O nosso trabalho foi produzido e idealizado pelos meus colegas Rosiméria Sucena, Winkley Brandão e Vitor Rodrigues, que editou também os vídeos. Eu, Eduardo Félix Cardoso, apresentei os vídeos e roteirizei parte do conteúdo junto com meu amigo Vitor de Souza Rodrigues. Obrigado a todos e até um próximo vídeo sobre as questões que envolvem o ensinar a ensinar.